E se o Império Mongol nunca tivesse caído? Imagine um mundo onde a poeira das estepes não se dissipou com o tempo, onde os cavalos de ferro e sangue continuaram a galopar sobre continentes inteiros e o rugido de Gengis Khan ecoa até hoje. Um mundo em que a maior máquina de conquista da humanidade jamais conheceu o sabor da derrota. Se você também deseja explorar os segredos do E se, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Na realidade, o Império Mongol floresceu no século XIII, conquistando territórios que se estendiam da China até a Europa Oriental. Foi o maior império contíguo da história, sustentado pela disciplina militar, pela velocidade implacável dos exércitos a cavalo e por uma visão quase divina de expansão. Mas como todo império, também encontrou seus limites. As disputas internas, a fragmentação entre os sucessores de Gengis Khan e o choque contra culturas diversas acabaram por enfraquecer sua unidade. A chama que havia consumido metade do mundo lentamente se apagou até se dissolver em pedaços menores tragados pelo tempo. Mas, e se essa chama jamais tivesse se apagado? E se, em vez de fragmentação, os descendentes de Gengis Khan tivessem encontrado um caminho de unidade eterna? O mundo como o conhecemos, dividido entre nações, religiões e culturas rivais, jamais teria existido da mesma forma. Sob o punho de ferro mongol, talvez houvesse apenas uma bandeira, um idioma dominante, uma rota de comércio que unisse continentes sem resistência. Mas com essa unidade também viria algo sombrio, um poder absoluto, sem freios, sem fronteiras, sem equilíbrio. O que aconteceria se cada cidade da Europa, cada porto da África, cada reino da Ásia tivesse sido apenas uma engrenagem da máquina mongol? Se reis, papas e imperadores fossem apenas governadores locais a serviço de uma única dinastia? Um mundo unificado pelo medo e pela ordem, onde a espada substituiu a diplomacia, onde a liberdade de cada povo foi sacrificada em nome da eternidade de um império. Mas será que esse destino traria apenas escuridão? Ou poderia o domínio mongol ter gerado algo ainda mais surpreendente? Na próxima parte, exploraremos como as rotas de comércio e o avanço cultural poderiam ter transformado o planeta sob a sombra de Gengis Khan. E se as estradas do mundo fossem apenas uma única artéria pulsando do coração da Ásia até os extremos da Europa e da África, sob a vigilância constante da águia mongol? Na história real, a Rota da Seda foi o elo que uniu civilizações distantes. Sob o domínio mongol, esse comércio floresceu brevemente, garantindo segurança contra bandidos e promovendo o intercâmbio de ideias, tecnologias e culturas. Foi um vislumbre do que poderia ter sido uma globalização prematura. Mas, com a queda do império, essas conexões se romperam. Novas potências surgiram, o comércio mudou de direção e o mundo voltou a se fragmentar em pedaços menores. Mas, e se o Império Mongol tivesse continuado? Se a Rota da Seda jamais tivesse sido interrompida? Imagine um planeta onde o fluxo de mercadorias nunca cessou, onde pólvora, papel, bússolas e remédios atravessavam continentes como rios sem barreiras. O renascimento europeu talvez tivesse acontecido séculos antes. A ciência teria florescido com velocidade assustadora. A fusão entre Oriente e Ocidente não seria uma lenta troca de séculos, mas uma explosão imediata de culturas colidindo em um mesmo espaço. Mas esse progresso teria um preço. E se as mesmas estradas que carregam conhecimento também espalhassem vigilância? Se cada caravançará, cada entreposto comercial fosse também um posto militar, um olho do império, vigiando cada transação, cada palavra, cada movimento. O mundo poderia se tornar incrivelmente avançado em tecnologia, mas ao mesmo tempo aprisionado em uma rede sufocante de controle absoluto. Uma civilização global, mas vigiada como uma fortaleza. A mesma estrada que leva riqueza pode ser a mesma que leva correntes. E o que para nós foi uma oportunidade de independência, para eles seria uma prisão dourada. Mas o verdadeiro impacto não estaria apenas nas estradas e no comércio. E se as próprias cidades que conhecemos hoje fossem completamente diferentes?
Na próxima parte, mergulharemos em um mapa alternativo do planeta, onde capitais modernas talvez jamais tivessem existido ou surgido em lugares inimagináveis. Após consolidar territórios vastos, o Império Mongol, sob um comando unificado, não se limitou apenas à guerra e conquista. A estabilidade interna proporcionou um florescimento cultural sem precedentes. Cidades como Karakorum e Xanadu tornaram-se centros de aprendizado, comércio e inovação. Imagine mercados cheios de viajantes de todos os cantos do mundo, trazendo desde seda chinesa até especiarias do Oriente Médio. Cada encontro gerava trocas de conhecimento, ideias e tecnologia. Com a sobrevivência do Império, a Rota da Seda tinha um nível de integração jamais visto, tornando-se uma verdadeira rede global de comércio. Técnicas agrícolas chinesas se espalharam para a Europa muito antes da história que conhecemos. As grandes bibliotecas mongóis preservavam textos antigos de diversas culturas, evitando que preciosos conhecimentos se perdessem ao longo do tempo. E se o Império Mongol tivesse estabelecido uma rede de universidades e observatórios? A ciência poderia ter avançado de forma acelerada, talvez antecipando descobertas que só viriam séculos depois. Imagine astrônomos mongóis mapeando o céu, médicos trocando técnicas de cura com persas e indianos, engenheiros projetando pontes e canais que uniriam continentes. Mas essa expansão cultural e tecnológica também gerava tensão. Povos conquistados e assimilados precisavam se adaptar rapidamente às novas leis e costumes. Rebeliões pontuais surgiam, testando a capacidade do império de manter ordem em escala continental. O desafio não era apenas militar, mas administrativo e diplomático. Equilibrar poder, cultura e religião em um império que se estendia da China à Europa Oriental. E nesse cenário de riqueza e avanço surgem os primeiros conflitos ideológicos. Algumas regiões queriam manter tradições locais, enquanto o poder central buscava uniformidade para fortalecer a coesão do império. Essas tensões preparavam o terreno para futuras viradas que mudariam a face do mundo de uma forma que nenhum historiador poderia ter previsto. À medida que o Império Mongol consolidava seu poder, o mundo começava a sentir o peso de sua presença de forma inédita. Governos europeus e estados do Oriente Médio não viam apenas um inimigo, viam uma potência capaz de unir continentes sob uma única bandeira, com influência militar, econômica e cultural. A diplomacia, mais do que a guerra, tornou-se um campo de batalha silencioso, onde alinhamentos e traições moldariam o futuro da humanidade. Nesse cenário, algumas alianças improváveis surgiram. Mercadores italianos estabeleceram tratados diretos com Karakorum, trocando conhecimento financeiro por proteção e acesso a rotas comerciais seguras. Enquanto isso, diplomatas mongóis aprendiam as línguas e costumes europeus, antecipando negociações que, na nossa história, só aconteceriam muito depois. O Império Mongol estava aprendendo a governar sem espada, mostrando que seu poder podia ser tão sutil quanto devastador. Mas não eram apenas vitórias e alianças. A expansão gerava tensões internas que ameaçavam a estabilidade. Tribos outrora independentes buscavam autonomia. Cidades ricas exigiam mais liberdade. E reis europeus tentavam subverter a influência mongol através de intrigas e pequenas guerras. Cada conflito, cada negociação diplomática colocava em xeque a capacidade do império de manter a unidade em um território que se estendia por milhares de quilômetros. E no meio dessas tensões, surgiam oportunidades para a inovação militar e tecnológica. Armas de cerco mais avançadas, novas técnicas de navegação, comunicação rápida entre cidades e postos avançados. Tudo isso permitia que os mongóis reagissem com precisão a qualquer ameaça. Imagine um mundo se esses avanços se espalhassem ainda mais rápido. Talvez a cartografia global estivesse séculos à frente do que conhecemos, e os mapas do mundo já refletissem um império mongol dominando vastas regiões.
A tensão crescente se transformava em um dilema global. Como equilibrar poder, cultura e autonomia em um mundo unido, mas ainda dividido por interesses locais? O Império Mongol mostrava que não apenas a história poderia ser diferente, ela poderia ser radicalmente transformada, e os próximos capítulos iriam definir se o mundo se uniria sobre um império ou se fragmentaria em revoltas e guerras ainda maiores. Com o Império Mongol estável e consolidado, o mundo começava a perceber uma nova era econômica e cultural. As cidades do Império tornaram-se polos de comércio, ciência e inovação. Mercadores, exploradores e acadêmicos circulavam livremente entre a China, o Oriente Médio e a Europa, trocando não apenas produtos, mas ideias, técnicas e tecnologias. A Rota da Seda, antes apenas uma via de comércio, transformou-se em uma rede global de conhecimento, acelerando o desenvolvimento de engenharia, astronomia, medicina e agricultura. Imagine fábricas de papel e impressão espalhadas por todo o território mongol, com livros de filosofia, ciência e arte sendo acessíveis em diversas línguas. As grandes bibliotecas de Karakorum e Xanadu se tornaram centros de aprendizado mundial, antecipando a revolução científica por séculos. O poder econômico também criou novas relações de dependência. Cidades europeias começaram a depender do fluxo de mercadorias do Oriente, enquanto a Ásia assimilava técnicas de navegação, finanças e organização urbana vindas do Ocidente. Era o início de um verdadeiro mundo interconectado, muito antes das grandes navegações e da era moderna. Mas essa expansão comercial também provocava novas tensões. Governos locais europeus e asiáticos viam o seu poder ameaçado e começaram a conspirar, buscando enfraquecer o império por dentro. Rebeliões menores surgiam, algumas incentivadas por líderes que temiam perder autonomia cultural e política. A unidade do império era testada a cada fronteira, a cada negociação e a cada tratado comercial. Enquanto isso, o avanço tecnológico proporcionava um salto nas capacidades militares. Canhões mais precisos, táticas de defesa sofisticadas e comunicação rápida entre cidades tornavam impossível uma invasão tradicional. O Império Mongol parecia invencível e, ao mesmo tempo, o mundo se adaptava ao seu ritmo, redefinindo fronteiras, comércio e conhecimento de forma que nunca poderíamos imaginar. E, no horizonte, começava a surgir a pergunta que moldaria o futuro. Seria o mundo unificado sob um império uma utopia de progresso e aprendizado ou uma distopia de controle e tensão constante? As próximas partes do roteiro trariam a resposta, à medida que os conflitos internos e externos se intensificassem, preparando o terreno para mudanças drásticas no destino da humanidade. À medida que o Império Mongol alcançava sua maior expansão, o que parecia invencível por fora, começava a enfrentar desafios internos inesperados. Governadores locais e líderes tribais, acostumados à autonomia parcial, passaram a resistir às imposições do centro, exigindo maior liberdade ou autonomia. A diversidade cultural, que antes era uma riqueza, agora se tornava uma fonte de tensão. Línguas, costumes e religiões distintas precisavam coexistir sob uma única administração centralizada. Enquanto isso, rebeldes e dissidentes espalhavam ideias de independência, fomentando pequenas revoltas que, embora localizadas, ameaçavam desestabilizar cidades inteiras. O império teve que investir em novas formas de governança, criando sistemas de comunicação rápida, rotas seguras e diplomacia interna. A inteligência política e a habilidade de negociar se tornaram tão importantes quanto a força militar. Essa fase também viu o surgimento de líderes visionários dentro do império, que tentavam equilibrar inovação tecnológica e controle social. Eles implementaram sistemas de ensino, bibliotecas e observatórios que uniam conhecimento de Oriente e Ocidente. Mas a centralização desses recursos gerava ciúmes e rivalidades, mostrando que o maior desafio do império não era externo, mas sim interno. Ao mesmo tempo, potências estrangeiras observavam com atenção. Estados europeus, árabes e indianos começaram a formar alianças discretas, trocando informações
e planejando estratégias para explorar fraquezas do Império Mongol. Cada movimento diplomático era uma dança delicada, onde qualquer erro poderia desencadear uma guerra em escala continental. A grande questão agora se tornava: o Império Mongol conseguiria se reinventar e manter a unidade diante de tensões internas e ameaças externas? Ou essas fissuras internas dariam início a um processo de fragmentação, alterando para sempre o destino do mundo? A tensão crescia, e o próximo capítulo revelaria reviravoltas que poderiam transformar o Império em uma utopia tecnológica global ou em um regime marcado por conflitos e instabilidade. À medida que o Império Mongol se consolidava, acontecimentos inesperados começaram a mudar a lógica do poder. Revoltas internas, pressões externas e o próprio ritmo acelerado de inovações tecnológicas criaram um cenário em que o futuro do Império e do mundo estava em jogo. Líderes visionários dentro do Império começaram a experimentar formas avançadas de administração, conselhos multiculturais, governança regional descentralizada e a criação de códigos legais unificados que respeitavam tradições locais. Esse modelo de governança poderia ser um precursor de uma espécie de democracia multicultural, muito antes de seu surgimento no mundo real. Enquanto isso, o comércio global atingia níveis inéditos. Rotas marítimas e terrestres eram controladas por mongóis diplomáticos e comerciantes estratégicos, conectando continentes como nunca antes. A tecnologia se espalhava em ritmo acelerado. Telescópios, engenharia de pontes, técnicas médicas e impressão de livros permitiam que regiões distantes compartilhassem conhecimento em tempo recorde. O mundo parecia preparado para uma revolução científica séculos à frente de seu tempo. Mas nem tudo era progresso e harmonia. Rebeldes, líderes estrangeiros e até mesmo facções internas começaram a desafiar a autoridade central. Surgiam conflitos ideológicos sobre até onde o império deveria se expandir e como equilibrar controle e liberdade. Cada decisão estratégica tinha consequências profundas para o futuro do mundo. E então, uma grande reviravolta. Um surto de revoltas coordenadas e alianças estrangeiras ameaçou dividir o império. Se a liderança mongol não conseguisse responder com rapidez e inteligência, milhares de anos de conquista e aprendizado poderiam se perder. O mundo alternativo que imaginávamos estava prestes a revelar seu lado mais dramático. A luta entre unidade e fragmentação, progresso e caos, poder absoluto e autonomia regional. A pergunta que pairava sobre o destino do Império Mongol não era apenas militar. Seria possível manter um império global unido, sem sufocar a diversidade que o tornava tão poderoso? O próximo capítulo nos levaria mais fundo nesse dilema, enquanto o império enfrentava o clímax de sua história alternativa. O Império Mongol, agora no auge de seu poder, enfrentava o maior teste de sua história. Rebeliões internas combinadas com pressões externas criavam uma tensão explosiva, que podia tanto fortalecer quanto destruir o império. As decisões tomadas nesse momento iriam definir não apenas o destino dos mongóis, mas de toda a civilização global. Enquanto líderes mongóis negociavam alianças e reprimiam revoltas com habilidade estratégica, o mundo observava com fascínio e medo. A diplomacia se tornara uma arma tão poderosa quanto o exército. Tratados comerciais eram firmados. Cidades rebeldes recebiam incentivos culturais e científicos de diferentes regiões, colaboravam em projetos que poderiam transformar a sociedade. Era um experimento sem precedentes de unificação global. No plano militar, a inovação atingiu níveis impressionantes. Armas de cerco mais sofisticadas, táticas de comunicação e logística avançada permitiam mobilizar exércitos em escala continental. Porém, a verdadeira batalha não era apenas contra inimigos externos, mas contra o próprio desafio de manter coesão entre culturas tão diversas. A unidade do império dependia da capacidade de equilibrar poder central e autonomia regional, inovação e tradição, força e diplomacia. Nesse cenário,
O mundo se transformava rapidamente. Cidades antes isoladas tornaram-se centros de aprendizado global. Rotas comerciais conectavam continentes como nunca antes. Tecnologias avançadas eram compartilhadas entre culturas diversas. O Império Mongol poderia estar construindo uma utopia de conhecimento e progresso, mas também corria o risco de entrar em colapso por excesso de ambição. A tensão atingia seu ponto máximo. Cada decisão, cada aliança, cada revolta poderia mudar radicalmente a trajetória da história humana. Seria essa a era em que o mundo se uniria sobre um único império, acelerando a ciência, a cultura e o comércio por séculos? Ou seria o prenúncio de fragmentação e conflito, onde poder absoluto e diversidade se chocariam de maneira inevitável? O próximo capítulo nos levaria ao desfecho dessa história alternativa, revelando se o Império Mongol conseguiria transformar o mundo ou se seus próprios limites resultariam em uma reviravolta histórica sem precedentes. Após décadas de expansão e inovação, o Império Mongol começava a mostrar os resultados de sua presença prolongada. O mundo, agora profundamente interconectado, parecia irreconhecível em comparação com a história que conhecemos. Cidades eram centros cosmopolitas, onde culturas se misturavam e tecnologias avançadas circulavam com facilidade. Astronomia, medicina, engenharia e comércio floresciam em uma escala global, impulsionadas por séculos de intercâmbio cultural contínuo. A diplomacia global havia se transformado. Tratados e alianças não eram apenas estratégicos, mas essenciais para a sobrevivência do império e de seus aliados. Povos antes isolados compartilhavam conhecimento e práticas culturais, criando uma rede de aprendizado e inovação que acelerava o progresso humano em todas as áreas. A Rota da Seda se tornara um verdadeiro sistema nervoso global, conectando continentes, ideias e civilizações. Mas nem tudo era harmonia. Apesar da prosperidade, a diversidade de povos e interesses gerava tensões constantes. Revoltas e disputas políticas surgiam em regiões remotas, lembrando que o poder absoluto exigia equilíbrio e vigilância contínua. Líderes mongóis precisavam constantemente adaptar suas estratégias de governo para manter a coesão do império e evitar que sua grandeza se tornasse sua própria ruína. No campo tecnológico, muitos avanços que levariam séculos para surgir na história real já estavam em uso. Impressoras portáteis, instrumentos científicos precisos e métodos agrícolas sofisticados aumentavam produtividade e conhecimento. O mundo estava séculos à frente do seu tempo, e a civilização humana experimentava uma fase de desenvolvimento acelerado e globalizado. Mas, acima de tudo, o maior impacto do Império Mongol duradouro era cultural e social. O mundo aprendia a conviver com a diversidade, a trocar ideias livremente e a valorizar o conhecimento como motor de progresso. A pergunta final permanecia: se essa trajetória tivesse continuado sem interrupção, como seria o mundo moderno? Uma utopia tecnológica e cultural ou um império colossal à beira do colapso? O desfecho do Império Alternativo e suas ramificações definitivas seriam revelados na última parte, onde todas as peças da história se conectam. À medida que o Império Mongol atingia seu auge, o mundo se transformava de forma irreversível e extraordinária. Sob seu domínio duradouro, civilizações que antes eram isoladas agora compartilhavam conhecimento, tecnologia e cultura em escala global. As cidades se tornaram centros de aprendizado, ciência, comércio, e a diversidade cultural, antes fonte de conflitos, agora se mostrava uma força motriz de inovação. No entanto, a grandeza do império vinha acompanhada de desafios contínuos. Manter a unidade entre povos tão diferentes exigia diplomacia constante, adaptação e governança visionária. Pequenas rebeliões e tensões políticas lembravam que nenhum império, por mais poderoso, é imune às complexidades da diversidade humana. Mas, ao mesmo tempo, essas dificuldades incentivavam soluções criativas, sistemas de governança descentralizados, redes de conhecimento e intercâmbio cultural que nunca teriam existido de outra forma. O impacto desta realidade alternativa seria profundo. O avanço científico e tecnológico poderia ter sido acelerado em séculos,
as rotas comerciais globalizadas já existiriam e conceitos de cooperação internacional e multiculturalismo estariam profundamente enraizados na sociedade humana. O mundo moderno, sob essa hipótese, seria radicalmente diferente, mais conectado, mais inovador e possivelmente mais estável culturalmente. E se olharmos para o Império Mongol com os olhos do EC História, percebemos que sua sobrevivência não seria apenas uma questão de poder militar, mas de visão, adaptação e intercâmbio humano. Ele poderia ter se tornado o primeiro verdadeiro império global, moldando não apenas territórios, mas a própria trajetória do conhecimento e da civilização. Ao final, a grande lição deste mundo alternativo é que a história é frágil, mas cheia de possibilidades. O império que durou séculos poderia ter mudado tudo: nossas cidades, nossas culturas, nossas tecnologias e até mesmo a forma como enxergamos o mundo. E isso nos faz refletir. Cada decisão, cada conquista ou fracasso histórico molda a realidade de maneiras que só podemos imaginar. Agora, imagine você mesmo. Se o Império Mongol nunca tivesse caído, como seria o mundo em que vivemos hoje? Comente abaixo suas ideias, compartilhe sua visão e continue explorando os mistérios do EC História.